Olá, eu me chamo Carol Pereira, sou esteticista e cosmetóloga e nesse canal a gente fala de pele de forma científica. E o assunto de hoje é sobre manchas na pele. Aqui acontece esse processo de clareamento na pele e para isso eu vou fazer alguns desenhozinhos que vai ficar aparecendo aí em alguma parte desse vídeo, certo? Quando a gente fala de manchas, a gente fala de tipos de manchas. Essas manchas, ela pode ser um melasma, ela pode ser sardas, elas podem ser manchas pós-inflamatórias. Então, a gente tem muitas possibilidades desse processo de formação de mancha, né? E a gente também tem muitos gatilhos. Então, esses gatilhos podem ser um fator genético. Essas manchas, elas podem aparecer também depois de um procedimento mal sucedido. As manchas também podem surgir por conta de uma pós-inflamação, como no caso da acne. Então, aquelas manchinhas que tem depois de um processo inflamatório acneico são chamadas de manchas pós-inflamatórias. Mas aí eu também tenho vários outros fatores. O intestino, se o intestino estiver doente, a gente pode ter alteração de manchas na pele. Eu posso ter fatores hormonais, principalmente as mulheres, né? Quando a gente fala de métodos contraceptivos, anticoncepcionais e outros métodos no sentido hormonal, a gente pode ter um estímulo natural da pele na produção de mancha. Então, a gente pode ter muitos fatores, a gente pode ter muitos tipos de mancha, mas a gente tem um denominador em comum quando a gente fala de manchas na pele, que é o fator cosmético. Eu costumo dizer para os meus pacientes que quando a gente fala de manchas na pele, o fator cosmético é extremamente importante. Isso porque, independente do tipo de mancha que a gente está falando ou da carga, né? O que faz esse paciente ter mancha? A questão cosmética é algo que deve ser levado em consideração, porque independente do tipo de mancha, todas elas carregam uma característica inflamatória. Sabe o que isso significa? Que se você usa cosméticos que inflamam a sua pele, você naturalmente vai intensificar e aumentar esse processo de formação de mancha. E aqui vale um espaço para ressaltar que outra coisa que pode inflamar bastante a pele, além dos cosméticos, são os procedimentos. Então, muita gente, na tentativa de melhorar o melasma, usam de procedimentos que arrancam, né, a pele, descamam essa pele sem controle, e isso naturalmente, por inflamar a pele, gera um aumento. Às vezes essa mancha vai ficando maior em relação à dimensão ou mais profunda e aí fica mais resistente a qualquer outro tipo de tratamento. Mas voltando aqui para a questão cosmética, a gente tem dentro do mercado hoje cosméticos que são bem limitados. E aí eu quero te explicar por que eles são limitados. Quando a gente fala do processo de formação de mancha, gente, é uma coisa muito complexa, é um processo muito complexo. Para você entender, basicamente, existem muitas sinalizações para que uma mancha se forme. Não é como se a gente ativasse apenas um caminho para a formação de mancha, são muitas formações, né? São muitos caminhos por onde uma mancha se forma. No caso de cosméticos prontos, eles são limitados primeiro, porque eles não são direcionados para o que o paciente precisa, ou seja, a gente vai ficar com aquela tentativa e erro, né, para tentar encontrar algo que de fato funcione. Eles também são limitados por não inibirem todos os canais por onde se forma uma mancha. Então, eu vou repetir aqui a palavra de limitação, porque é justamente isso. Eles são limitados no sentido de inibirem poucas vias do processo de formação de mancha. Mas e aí, como é que a gente consegue melhorar um aspecto de mancha? Então, qual é a solução para esse problema? Primeiro, quando o problema é manchas na pele, a gente precisa principalmente trabalhar com a questão cosmética. A gente já entendeu que o que você faz todo dia, ou seja, o cosmético que você utiliza todo dia, ele tem muita valia no processo de melhora dessa pele. Entendendo essas características, entendendo que uma mancha ela piora em um processo inflamatório, toda vez que você agride uma pele ela vai piorar, e entendendo que aquilo que você faz todos os dias conta muito para essa pele, concorda comigo que se você tiver um skincare errado, essa pele vai piorar? Então, se você todos os dias entregar para essa pele algo que ela não deveria receber, essa pele, essa mancha vai piorar? Então, a principal via por onde a gente vai tratar uma pele com mancha é com um skincare adequado. E eu costumo dizer também para os meus pacientes que de todas as afecções estéticas, as manchas é uma das coisas que mais dependem de skincare correto.
Então, sem isso, é pouco provável que você tenha resultados satisfatórios no processo de melhora da pele. E falando de cosméticos, primeiro de tudo, o cosmético ele precisa estar alinhado com as necessidades que esse paciente tem. Ou seja, ele precisa ser feito ou ele precisa ser indicado baseado no tipo de mancha que você tem. Outra coisa, não é só focar no clareamento de mancha. Hoje, dentro da fisiologia do processo de formação de mancha, a gente já entende que se a gente não melhora outros aspectos, como aspectos de envelhecimento, aspectos da própria inflamação, a gente melhora pouco o processo de formação de mancha. Então, esse cosmético, ele precisa, tem outros aspectos também, tá? Mas esse cosmético, ele precisa vir com uma característica de tratamento de pele e não só focado no clareamento. E é aqui que a gente tem muitas falhas em cosméticos prontos, porque a gente tem pouco tratamento de pele específico para aquele paciente. E geralmente é onde o paciente fica em tentativa e erro, fica tentando muitas coisas que no final às vezes também prejudica a pele desse paciente. Esse vídeo é mais para te alinhar a respeito de por onde é que a gente começa a melhorar um tecido que tem mancha. Se você é profissional da área da estética, eu espero muito que esse vídeo ele tenha feito sentido para a tua prática clínica, que você pegue alguns macetes de informações que foram dadas aqui e aplique na tua conduta clínica. Se você é alguém que tem manchas, entenda, você precisa de alguém que simplifique o seu caminho, que entenda de pele antes de entender de cosmético, para saber te indicar os cosméticos e o tratamento adequado para o seu tipo de pele. E entenda de uma vez por todas o que você faz todos os dias, ou seja, o skincare que você escolhe utilizar todos os dias é extremamente fundamental para o tratamento e melhora da sua pele, certo? Se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários. Assim que possível, eu venho aqui te retornar. Não deixe de dar um like nesse vídeo e também compartilhar para alguém se fizer sentido. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil e até o próximo vídeo.